Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo nos resultados da Vale. Temos aqui em mãos o relatório do quarto trimestre e do ano completo de 2025. Isso, relatório completinho com todos os detalhes. Exato, e logo na carta de abertura, o CEO Gustavo Pimenta, ele usa uma palavra forte. Diz que o desempenho da empresa foi excepcional. Uma palavra com bastante peso, né? Muito. E a nossa missão aqui é justamente essa, ir além do adjetivo. Vamos decifrar os números e ver se eles contam mesmo essa história de excepcionalidade. É a abordagem correta. E olha, para começar, os números principais eles dão um suporte a essa tese. O EBITDA pro forma ajustado, que é aquela grande medida de geração de caixa operacional, bateu 4,8 bilhões de dólares só no último trimestre de 2025. 4,8 bilhões por em relação ao mesmo período do ano anterior. E se a gente olhar o ano todo, estamos falando de 15,9 bilhões de dólares. São números que por si só impressionam. 17% de crescimento no EBITDA para uma empresa desse tamanho é um número bem robusto. Mas a pergunta é, o que está movendo essa engrenagem? Foi a Vale que melhorou a operação ou ela só pegou uma onda boa de preços do mercado? Então, é uma combinação dos dois, e é isso que torna a história interessante. Por um lado, sim, a empresa se beneficiou e muito de preços de cobre mais fortes no mercado, isso ajudou. Mas o que realmente chama atenção é o que eles controlam, o volume. As vendas de minério de ferro, cobre e níquel subiram 3%, 12% e 11% respectivamente ao longo do ano. Então não foi só o preço que subiu. A produção física e a capacidade de venda da empresa também cresceram de forma bem significativa. A receita líquida de 11 bilhões de dólares no trimestre reflete justamente essa força dupla. Isso me leva a uma questão que assim parece quase um paradoxo. O relatório destaca que a produção de minério de ferro e cobre atingiu os maiores níveis desde 2018. Normalmente, quando uma operação industrial acelera tanto, a gente espera ver os custos subindo juntos e a eficiência cair um pouquinho. O que o relatório diz sobre a disciplina de custos da Vale nesse período? Essa é uma ótima observação. E é aqui que a tese do desempenho excepcional ganha mais corpo, porque em vez de subir, como seria o esperado, os custos caíram. O custo caixa C1 de finos de minério de ferro, que é a métrica mais pura do custo de produção, ficou em 21,30 dólares por tonelada em 2025. E este é o segundo ano consecutivo de redução. Conseguir reduzir custos estruturais dessa forma é um feito notável. É esse tipo de disciplina que separa os grandes players. E isso vai também para o custo all-in, que inclui frete, royalties, ele ficou em 54,2 dólares por tonelada para o minério. E a mesma tendência de queda de custos foi vista no cobre e no níquel. Essa disciplina de vender mais e a um custo menor é o que cria uma alavancagem muito poderosa nos lucros. Esse controle de custos é impressionante no geral, mas essa eficiência ela se aplica do mesmo jeito em todas as áreas? Imagino que a história do minério de ferro, que é o gigante da casa, seja bem diferente da dos metais básicos, que parecem estar num outro momento. Você tocou no ponto central da análise. São duas realidades bem distintas dentro da mesma empresa. Vamos começar pelo carro-chefe, as soluções de minério de ferro. O EBITDA do segmento gerou quase 4 bilhões de dólares no trimestre. Um número colossal? Sem dúvida. Mas o intrigante é que ele ficou praticamente estável em relação ao ano anterior. Se as vendas subiram e os custos estão sob controle, eu esperava que o EBITDA do minério de ferro fosse disparar. O que eu não estou vendo aqui? O que você não está vendo são fatores que fogem ao controle direto da operação da mina. Dois vilões principais anularam os ganhos operacionais. O primeiro foi o valor do real frente ao dólar. Como boa parte dos custos da Vale é em reais, quando a nossa moeda se fortalece, o custo em dólar aumenta. E o segundo foi o aumento dos custos de frete marítimo no período. É a dança complexa de uma gigante global. Ou seja, você pode ter a operação perfeita, mas a macroeconomia e a logística global podem apagar uma parte dos ganhos. Exatamente. Mostra uma vulnerabilidade que precisa estar sempre no radar. E ainda tem aquela diferença entre o preço que a gente vê na tela e o preço que de fato entra no caixa. O preço de referência do minério foi de 106 dólares a tonelada, mas o preço realizado pela Vale foi de 95,4. Essa diferença é normal e se deve a prêmios, descontos pela qualidade, umidade e o frete que já está embutido em alguns contratos. É fundamental entender isso. Então, o motor principal da empresa, o minério de ferro, está firme, potente, mas enfrentando alguns ventos contrários.
mas os verdadeiros fogos de artifício do relatório, pelo que eu vi, estão em outro lugar. Os números dos metais básicos são os que realmente chamam a atenção. Sim, ali a história é completamente outra. O EBITDA do segmento de metais básicos foi de 1,4 bilhão de dólares no trimestre. É um salto de 157% em um único ano. É um número que muda a percepção sobre a composição da empresa. Ou seja, se o minério foi estabilidade, os metais básicos foram a explosão. 157%? O que causou essa ignição toda? Foi uma combinação perfeita? Foi uma combinação perfeita. O EBITDA do cobre dobrou, um aumento de 101%. E o do níquel, prepare-se, cresceu 551%. O porquê está em dois eixos. Primeiro, preços realizados muito mais fortes, com o cobre, por exemplo, sendo vendido 20% mais caro que no ano anterior. E segundo, eles também conseguiram vender um volume maior. Ou seja, a combinação de preço e volume é o que gera esse efeito multiplicador. Isso parece ser mais do que só um bom trimestre. É quase um sinal estratégico. Se a gente conecta isso ao cenário mais amplo, fica muito claro o que está acontecendo. Estamos falando dos metais da transição energética. Cobre é essencial para a eletrificação, para carros elétricos, e níquel para as baterias. O desempenho espetacular desse segmento não é sorte, é o resultado de um posicionamento estratégico que começa a dar frutos muito expressivos. Mostra que a Vale está se tornando cada vez mais relevante na economia de baixo carbono. A gente está mostrando um quadro aqui de um ano operacionalmente muito forte, com essa divisão de metais básicos em crescimento explosivo. Mas, por outro lado, um prejuízo líquido de 3,8 bilhões de dólares no trimestre. Isso é uma reviravolta no enredo. Como é que essas duas realidades podem coexistir no mesmo balanço? Essa é a pergunta que separa uma análise superficial de uma mais profunda. E a resposta está em uma única palavra: impairment. Ou seja, baixa contábil. O resultado foi impactado por uma baixa contábil, um ajuste no valor dos ativos de níquel no Canadá de 3,5 bilhões de dólares. Então, basicamente, a contabilidade olhou para o futuro, reavaliou as projeções de preço do níquel e concluiu: esses ativos valem menos do que a gente pensava. A lógica é exatamente essa. A empresa, baseada em novas estimativas de mercado, reduziu a previsão de preço do níquel no longo prazo e foi obrigada a ajustar o valor desses ativos. É um número que assusta, mas é crucial entender que isso é um ajuste contábil, não é uma queima de caixa no trimestre. É por isso que as empresas divulgam o lucro líquido pro forma, que exclui esses eventos. E esse número foi positivo em 1,5 bilhão de dólares, 68% maior que no ano anterior. É esse valor que reflete de fato a performance daquele período. Então, se a gente ignorar esse ajuste contábil e olhar para o dinheiro de verdade que entrou, qual é a fotografia? A empresa está acumulando recursos? Sim, e de forma bem saudável. O fluxo de caixa livre recorrente, que é o dinheiro que sobra depois de tudo, foi de 1,7 bilhão de dólares no trimestre. Isso é mais que o dobro, um aumento de 107% em relação ao ano anterior. E esse caixa está sendo usado para fortalecer a empresa. A dívida líquida expandida caiu para 15,6 bilhões. Eles usaram o caixa gerado para reduzir a dívida em 1 bilhão de dólares só nesse trimestre. Com tanto caixa sendo gerado, a pergunta natural é: onde eles estão apostando as fichas para o futuro? Quais são os grandes projetos que vêm por aí? A maior parte é para manter as operações atuais seguras e eficientes, mas os investimentos de crescimento são os que dão a dica da estratégia. No minério de ferro, o grande projeto é o Serra Sul Plus 20, que vai adicionar mais 20 milhões de toneladas por ano de capacidade de um minério de altíssima qualidade. E na área de metais básicos que a gente viu que foi a estrela do ano, os investimentos acompanham esse crescimento todo? Acompanham e de forma bem estratégica. Eles deram início à construção do projeto Bacaba, lá no Pará, que vai basicamente dar uma sobrevida ao complexo de cobre de Sossego. E talvez o movimento mais interessante seja o acordo com a Glencore, outra gigante global, para estudar um projeto conjunto de cobre no Canadá. Uma joint venture. Esses movimentos, especialmente no cobre, são a materialização daquela tese. Eles não estão só colhendo os frutos, estão investindo pesado para ampliar a posição nesse mercado.
Agora, os números financeiros e operacionais contam uma história de força, de estratégia, mas para uma empresa com o histórico da Vale, a licença social para operar vai muito além do balanço. Como o relatório aborda as questões de reparação e segurança, especialmente Brumadinho e Mariana? O relatório dedica um espaço considerável a isso, o que mostra o peso do tema. Sobre Brumadinho, o acordo de reparação está em 81% concluído. Em Mariana, que é um caso mais complexo, o total desembolsado para reparação já chega a 33 bilhões de reais. São números que dão a dimensão do esforço. E na prevenção, na segurança das barragens, que é a preocupação de todo mundo. Eles informam que 27 barragens foram retiradas de níveis de emergência desde 2020, o que é um progresso bem concreto. E tem também o pilar ambiental, com o papel de liderança na COP30, e o social, com uma meta muito ambiciosa de ajudar a tirar 500 mil pessoas da extrema pobreza. São compromissos que o mercado e principalmente a sociedade acompanham com lupa. Então, tentando amarrar tudo isso, a palavra excepcional usada pelo CEO no início, ela parece se justificar quando a gente olha os detalhes. Tivemos recordes de produção, um controle de custos exemplar, uma geração de caixa robusta e uma divisão de metais básicos que não está só crescendo, está explodindo. Tudo isso enquanto a empresa avança na agenda complexa de reparação e segurança. A história por trás dos números é de fato muito forte. E se eu puder deixar um pensamento final para essa nossa análise, seria este. O relatório confirma que o minério de ferro continua sendo o coração da Vale, o motor que garante a estabilidade e a receita. No entanto, o crescimento exponencial, a rentabilidade e principalmente os investimentos estratégicos que estamos vendo em metais básicos, com foco no cobre, podem estar sinalizando uma transformação silenciosa, mas muito profunda. A reflexão que fica é: será que estamos assistindo em tempo real a uma gigante do minério de ferro se reinventar para se tornar uma potência dominante nos materiais do futuro, os pilares da eletrificação global? E quais seriam as implicações? O que isso significaria para o perfil da empresa, para o mercado e para a indústria nas próximas décadas? Essa é a história que os próximos relatórios vão continuar a contar. E você, que achou do resultado do relatório do último trimestre consolidado de 2025? Escreva nos comentários. Já aproveita e deixe seu like, se inscreva no nosso canal para receber as notificações dos nossos vídeos e compartilhe esse vídeo com quem também está de olho na Vale. Saudações a toda a audiência do Mentalidade Financeira. Até o nosso próximo vídeo.